O que é uma prova de concurso hoje, né? Até algum tempo atrás, as provas eram extremamente voltadas para a questão de gramáticas, altamente gramatiqueiras, como se fala vulgarmente. Então, normalmente eram questões de querer saber se você domina bem regras gramaticais, o emprego das regras, quando, na verdade, as coisas vêm mudando, sobretudo nos últimos 15 anos. Hoje a gente tem uma prova que a gente chama de prova de gramática textual. O que você entende por gramática textual? Obrigado, querida. Não é você simplesmente saber a gramática. Mais do que saber gramática, é você saber o porquê da gramática como instrumento que você usa para manejar a leitura do texto, para você manejar a escrita. Normalmente, as pessoas não têm ideia do que seja isso. Eu vou dar um pequeno exemplo para vocês. Os professores de português, tradicionalmente, davam aula de crase e diziam assim: a crase é facultativa, antepronome possessivo, adjetivo, feminino, singular. Aí as pessoas decoravam, né? Antes de nome próprio feminino, nome de mulher, as pessoas decoravam aquilo. Aí você foi fazer uma prova e apareceu assim a questão, olha só. Ela agradeceu a Maria, mãe de Jesus. Aí a banca não aceitou crase aí. E o candidato fica revoltado. Ora, Maria é o nome próprio, personativo, é nome de mulher? A crase é facultativa? Sim. Só que não é bem assim, é facultativa, mas você tem que saber onde você vai usar. Olha só, gente, olha o que está antes do A. Quem agradece, agradece algo a alguém. Se ela agradeceu a Maria, Maria é algo ou é a alguém? A alguém. Então o verbo aí pede uma preposição a. Isso olhando para trás. Vamos olhar para frente agora. Eu estou falando de Maria ou estou falando da Maria? Estou falando de Maria ou da Maria? Aí eu teria que dar uma parada, porque eu senti que vocês têm dúvidas sobre isso. Gente, falar de Maria é uma situação. Falar da Maria é outra situação. Se eu falo de Maria, é de Maria no sentido genérico, no sentido formal. Se eu falo da Maria, eu estou falando de alguém conhecido, de alguém mais íntimo, de alguém mais familiar. Se eu tiro o ar, se eu tiro o artigo a, falo de Maria, é uma situação. Se eu coloco o a, é outra situação. Eu até brinco com os meus alunos homens, quando falarem de uma mulher, se você usar o a, você está mostrando intimidade. Se você tira o a, é mais formal. Se você usa o a, é mais íntimo. Então, quando você falar de uma mulher, se você usar o artigo a, você não deve rir. Porque se rir, fica muito estranho. Quer ver? Qual é o seu nome, querida? Lucelena. Pergunte a mim se eu conheço a Lucelena. Pergunte a mim. Você conhece a Lucelena? Eu vou responder sem usar o a. Conheço Lucelena. Conheço Lucelena. Vou rir. Conheço a Lucelena. Conheço. Eu vou usar o a. Conheço a Lucelena. Conheço a Lucelena. Sentiu? O A dá intimidade. Se você ri usando o A, dá muito mais intimidade ainda. Gente, o povo do interior normalmente é mais aberto ou é mais fechado, é mais formal? É mais fechado. Sabe o que quer dizer isso? O povo do interior dificilmente usa esse A. Eles falam assim, vim da casa de Francisco. Eles não falam vim da casa do Francisco, eles falam vim da casa de Francisco. Vim da... exatamente, porque o dado da intimidade. Vim da casa de Maria. Ele não fala vim da casa da Maria. Estão entendendo? Então, cara aluno, embora a crase seja facultativa, antes de nome personativo, nome de pessoa, feminino, você tem que saber se a situação é de familiaridade, é de intimidade ou se não é. Gente, se ela agradeceu a Maria, mãe de Jesus, Maria é qualquer Maria ou Maria merece reverência? É qualquer Maria aí, a mãe de Jesus, ou ela merece reverência? Então, eu devo falar de Maria ou da Maria? De Maria. Então, embora a crase fosse facultativa, nesse caso não é. Então, a banca só aceitou sem crase, embora as gramaticais sejam facultativas. Você está entendendo?
Querido aluno, eu vou te dar o último exemplo agora. O último exemplo. Se eu escrevo a minha prima com crase, eu estou falando da minha prima, aquela que é bem familiar para mim, que eu curto bastante. Se eu escrevo a minha prima sem crase, eu estou falando de minha prima. Se eu falar de minha prima, eu estou mais formal, mais metido a besta. Está entendendo? Se vocês pegarem correspondência oficial e vocês vão passar o concurso, se Deus quiser, vão ter cargos públicos, é comum você encontrar assim, a senhora ministra, você encontrar sem crase. Mas bem você encontra com crase. Aí os alunos dizem assim, as gramáticas dizem assim, antes senhora, senhorita, madame, dona é facultativo. Mas se eu boto a senhora ministra, sem crase, eu estou falando da senhora ministra ou de senhora ministra? Sem crase. Estou falando? Se é sem crase, gente, eu estou falando sem o artigo A. Eu estou falando de senhora ministra. Gente, falar de senhora ministra e falar da senhora ministra é a mesma coisa? Lógico que não é. De senhora ministra, eu estou dando mais importância, mais destaque. Aí, se eu falar senhora fulana de tal, aí já não estou dando tanto destaque assim. Então, para você entender, eu estou dando um exemplo. Mas nas concordâncias acontecem isso. Né? Nas concordâncias acontecem isso. Na regência acontece isso. Na pontuação acontece isso. Então, não se pode mais estudar com decoreba. Eu digo mais a vocês ainda, não precisa estudar nem tanta regra, não precisa estudar nem tanta gramática. O importante é você saber, dentro de cada ponto, o significado daquilo, a importância daquilo. A gente chama isso de gramática textual. E dentro dessa conversa, dentro dessa perspectiva, de que você tem que saber a gramática textual, porque às vezes a prova nem parece que tem gramática. Às vezes você sai da prova e fala assim, só está o texto. Gente, havia gramática lá, você não percebeu. Né? Então, a prova às vezes é de tanto texto, com leitura textual, e é de tanto negócio de reescrever, ver a melhor, a mais bem escrita. É tão preocupada com correção, que você tem que saber trabalhar a gramática dentro da leitura e da escrita. Tanto é que meus cursos de português, eu costumo chamar de oficina de português aplicado. Por quê? Cada aula, se você me der qualquer assunto aqui, eu te mostro como eu tenho que dar essa aula em cima de botar vírgula, tirar vírgula, muda tudo. Se eu disser a mulher, isso aqui é vírgula, ó, a mulher nervosa subiu a escada, eu estou falando de uma mulher. Se eu tirar de vírgula e falar a mulher nervosa subiu a escada, eu estou falando de outra mulher. Aí, alguns colegas dizem assim, quando for termo curto, eu posso tirar vírgula. Não é bem assim. Às vezes o termo é curto, você é obrigado a usar vírgula. Vai depender da situação. E hoje você vai ver isso aqui. Fale para mim, fale. Com vírgula. A mulher nervosa subiu a escada. Como é que eu interpreto essa mulher? Estava nervosa naquele momento. É uma situação momentânea. Mas se eu disser sem vírgula, a mulher nervosa subiu a escada, eu estou falando de uma mulher que é sempre nervosa. Mudou a semântica, o sentido. E mudou também a sintaxe. Se eu disser sem vírgula, eu estou falando da mulher nervosa, daquela que é sempre nervosa. O sujeito é a mulher nervosa. O núcleo é a mulher. E os termos que sobraram em volta do núcleo, especificando-o, chamo-os de adjunto adnominal. Aí o A e o nervosa, adjunto adnominal. Mas se eu disser, a mulher nervosa subiu a escada, ela estava nervosa naquele momento, nervosa está descolado do núcleo mulher, o nervosa não faz parte mais do sujeito, o sujeito é só a mulher. Nervosa agora, o estado dela é predicativo. Querido, mudou a classe e a semântica. É comum nos concursos públicos eles dizerem assim, ó, se você tira a vírgula, a alteração apenas sintática, ou a alteração sintática e mudança do sentido original. As bancas adoram essa questão. Se eu tiro, boto, se eu boto, eles adoram essa questão. Se eu acrescento um O, um A, antes do D, não muda o sentido. As bancas gostam dessa questão. O tempo todo eles fazem isso. Então, meu querido aluno, eu gostaria que vocês, a partir de agora, eu quero começar essa aula assim. Aprenda a dar valor à palavra. Alguns de vocês passam pela palavra
como se ela não existisse. Leem, mas não leem profundamente. É preciso ler, alisando as palavras, fazendo carinho nas palavras, tentando entendê-las dentro do contexto. Porque as palavras são como as mulheres. Algumas vocês olham assim na rua, são tão sérias, dá até medo de chegar. Mas quando você está na intimidade, você não acredita que seja a mesma mulher. As palavras também são assim. Num contexto, elas são mais formais. No outro contexto, elas são mais abertas. Às vezes se fecham, às vezes se abrem. Às vezes sorriem, às vezes não sorriem. As palavras. E o contexto, olhar o contexto, isso é muito importante. E a gramática é um instrumento que ensina a trabalhar essa relação entre as palavras. Dentro dessa relação, é importante você entender como funciona isso. Dizem por aí, isso é um mito, que quem lê muito escreve bem. Já ouviram isso? Quem lê muito... Isso é mentira, gente. Isso é mentira. É igual falar que a última mulher que andou na linha, o trem matou. Isso também é mentira. Muita mulher de linha. Falar que não há homem que preste. Gente, já pegou bons homens. Aqui meus rapazes aqui são sérios a beça. Mas dizem, né, que homem não presta. Que papo é esse? Aí dizem aí, as más línguas, que quem lê muito escreve bem. São más línguas. Por que desanima você? Você lê a beça e não consegue escrever. Porque a questão não é ler muito. Você pode ler até pouco. Mas a questão é como você lê. Se eu leio entendendo os mecanismos de construção, se eu leio entendendo os porquês dos mecanismos, de tanto ler aqueles mecanismos, de tanto entendê-los, eu acabo aprendendo a fazer também. Estão entendendo? Então, se você quiser aprender a escrever, você tem que fazer o seguinte, ler sempre observando os mecanismos, porque essa vírgula, porque essa concordância, porque essa regência, porque essa crase, se eu tiro, se eu coloco, muda alguma coisa? Se eu começo a fazer assim, de tanto fazer assim, no início eu vou perder tempo lendo, vai ficar muito demorada a leitura, mas com o tempo eu vou ler com maior facilidade. Eu estalei o dedo aqui com as vírgulas e vocês mataram logo, né? Às vezes eu vou dar aula em certas turmas, eu estalo o dedo, o aluno demora a entender o porquê da vírgula, mas dentro de algum tempo eles falam automaticamente. É igual dirigir automóvel. Já viu quem dirige automóvel? A pessoa vai dirigindo, anda toda dura, não olha nem para o lado. Quer passar a marcha, olha para baixo. Querido, desde algum tempo você dirige com a beleza. O texto é assim. No início você tem dificuldade de olhar, em perceber, em entender. Mas se você pegar o hábito de fazer assim, de tanto fazer, você assimila aquilo. Estou entendendo? Então quero convidá-los, vocês estão em casa aí, em online, quero convidá-los a entrar nessa aventura maravilhosa da língua. Gente, língua é muito gostoso. Você gosta de transar a língua, sentir a língua, usar a língua por todos os cantinhos que ela permite que você use. Você começa a ficar demais. Gente, você não quer saber de outra coisa. Alguns diriam, eu usar a língua? Eu não vou fazer isso. Eu não consigo fazer isso. Eu jamais sei que é para fazer isso. Mas se usar a língua bem usadinha, você não quer saber de outra coisa. Você fica viciado em língua. Eu os convido a esse vício maravilhoso. E vou começar pelos pronomes. Pronomes relativos. Pro é um prefixo que quer dizer movimento para frente. O que é o prolabore? É o que leva o labore, o trabalho, para frente. Aí você ajuda a levar o trabalho para frente. O que é o progresso? É a frente. O que é o pronome? É você mandar o nome para frente. Isso etimologicamente falando na origem. E o que é nome? Quando você fala em nome, por excelência, estou falando do substantivo. Querido, substantivo, vem lá do latim substância, que quer dizer substância, essência. Então, substantivo nomeia, dá nome aos seres em geral. Sabe o que quer ser? Ser tudo que existe. Tudo que existe tem um nome. O nome é substantivo. Todo substantivo é um nome. A palavra que nomeia os seres, tudo que existe, é o substantivo. Mas os seres têm características. Quem caracteriza os substantivos, quem qualifica os substantivos são os adjetivos. O prefixo ad quer dizer junto de. Aquela palavra que fica junto do substantivo. O adjetivo sempre vive à sombra do substantivo.
Não existe adjetivo sem existir o substantivo ou uma palavra equivalente ao substantivo. Essa palavra equivalente ao substantivo também é um nome. Pode ser um pronome, pronome substantivo, adjetivo. Pode ser um numeral, numeral, adjetivo. Se a palavra representa o próprio substantivo, ela é um pronome substantivo, é um numeral substantivo. Vamos ver se você entende. Mulher. Mulher existe? Então, mulher é um substantivo. Quem representa a mulher é o pronome. Então, se eu falar, Joana está chegando, é uma mulher. Ela é minha amiga. Ela é um pronome que representa a mulher. Tudo bem? Aí é um pronome substantivo, que está no lugar da mulher, representa a mulher. Tudo bem? Se eu disser, Joana e Maria estão chegando, as duas são minhas amigas. Duas é um numeral substantivo, que está no lugar das mulheres, de Joana e Maria. Se eu disser minha mulher, o minha está acompanhando o substantivo. É um pronome adjetivo. Gente, se eu falar assim, aquela moreninha, aí moreninha é um adjetivo, porque está qualificando, né? Aquela mulher moreninha, mulher moreninha está qualificando. Se eu falar a baixinha, a altinha, a vesga, a bonitinha, isso tudo está adjetivando. Mas de ver eu falar, aquela, você não está lembrando, não? Aquela mulher moreninha, aquela mulher baixinha, aquela mulher vesga. Pô, eu vou te obrigar a pensar, né? E eu vou ter que usar muita palavra e falar assim, a minha mulher. Você, aquela que estava com você, é a minha mulher. Então esse minha está no lugar de vesga, de moreninha, de baixinha, não sei o quê, entende? Tanto é verdade que se aquela mulher tem qualidades boas, minha bola fica cheia, porque ela é minha mulher. Se tem qualidades ruins, minha bola fica ruim, porque ela é minha mulher. Entende? Gente, ela fala fanhosa, ela é vesga, ela é toda estranha, mas é minha mulher. Aí o nego fala assim, já viu a mulher do Celso? Por quê? Porque a minha mulher tem aquelas qualidades todas. Se ela é gostosona, maravilhosa, já a mulher do Celso, enche minha bola. Olha que interessante. Os alunos leem pronome adjetivo, nem pensam nisso. Quando o pronome é adjetivo, ele incorpora todas as possíveis qualidades do substantivo. Ou para o bem ou para o mal. Está claro isso? Pô, muito bem. Só que nós vamos estudar aqui os pronomes relativos. Por que eles são chamados de relativos? Porque eles estão situados numa oração, mas referindo-se a um termo antecedente que está na oração, em outra oração. Estão se referindo a um termo antecedente, a uma outra oração, que está lá em outra oração. Estão se referindo a termo que está numa oração anterior. Só que quer dizer isso? Eles estão aqui, mas referindo-se ao que está lá. Então eles estão aqui relativamente, porque eles são relativos ao que está lá. Está claro? Por isso que eles chamam de relativo. E eu estou definindo aí para vocês. São aqueles, porque esse os, antes de que, é igual àqueles, eu escrevi são os que. Os é o mesmo que falar aqueles. Esse os é demonstrativo. São aqueles, é uma das grandes questões de prova, os, antes do que, ou, antes do que. São aqueles que normalmente se referem a um termo antecedente. Esse termo antecedente, eu coloquei entre parênteses, pode ser um substantivo. Estou enumerando, gente. Isso aqui é sempre vírgula, tá? Um pronome substantivo ou um numeral substantivo. Então, a primeira característica é essa. Ele se refere a um antecedente. Segunda característica, inicia a oração adjetiva. Querem ouvir, por favor? Pensem bem. Ele não se refere ao antecedente? Quem é o antecedente? Covardes, podem falar. Não fiquem com medo. Falem! Quem é o antecedente? O substantivo. Então, a oração que eles vão encabeçar, que eles vão introduzir, vai estar colada ao substantivo. Como se chama a palavra, ou a classe de palavra, ou a oração que está colada ao substantivo, que vive a sombra do substantivo? Adjetivo. Gente, qualquer palavra, locução ou oração colada ao substantivo é adjetivo. Quer ver? Olha só, eu falei de mulher, né? Se eu falar assim, mulher maravilhosa. Maravilhosa é um adjetivo que está qualificando a mulher.
mulher dos meus sonhos. Esse dos meus sonhos, essa locução, sabe que é locução? Um conjunto de palavras. É uma locução adjetiva. Se eu falar minha mulher, esta mulher, aquela mulher, tua mulher, toda mulher, está colado, são pronomes que estão colados ao substantivo, pronomes adjetivos. Não me interessa se é possessivo, se é demonstrativo, se é indefinido, ele é adjetivo. Se eu falar mulher que eu adoro, esse que eu adoro é um segmento oracional, porque tem verbo na jogada. É uma oração adjetiva. Alunos que têm uma dificuldade em entender a oração adjetiva, basta fazer isso, ó, olhar a posição da oração. A oração está colada ao substantivo, ou uma palavra equivalente, pronome substantivo, numeral substantivo, essa oração vai ser adjetiva. Então, dizia eu, que a primeira característica dos relativos é que eles normalmente se referem ao antecedente. A segunda característica é essa aí, inicia oração adjetiva. Eu podia parar aí, inicia oração adjetiva, parar aí, não podia? Então essa vírgula aí é uma vírgula de acréscimo. O que é uma vírgula de acréscimo? Eu podia parar, vou continuar. Eu vou continuar para esclarecer, para explicar. Na qual exerce uma função sintática. Tudo bem? Vocês vão ver daqui a pouquinho, sempre que eu tiver o qual, a qual, os quais, as qual, eu tenho pronome relativo. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Esse na qual é em mais a qual, então eu tenho um pronome relativo aí. Se esse na qual tem um a qual aí que é pronome relativo, essa oração é uma oração adjetiva. E essa oração aí, na qual exerce uma função sintática, está colada à oração. Só quer dizer isso? É adjetivo de oração. Tá? É uma oração adjetiva. Então, vamos relembrar? Vamos. Primeira característica dos pronomes relativos. Qual é? A primeira característica? Ele se refere ao antecedente. Qual é a segunda característica? Inicia uma oração adjetiva. Terceira e última característica, qual é? Eles exercem uma função sintática. O que quer dizer função sintática, querido aluno? Significa o seguinte, significa que os pronomes relativos dentro da oração adjetiva, eles têm o papel de sujeito, ou de objeto direto, objeto indireto, de predicativo, complemento nominal, uma daquelas funções que você estudou. Ah, professor, eu não sei tanto isso aí não, mas há uma maneira prática de você ir dominando isso aos poucos. Hoje você vai ver isso. Vamos devagar, vamos dar exemplos. Primeiro exemplo, lá estão Paulo e João. Eu podia parar aí, não podia? Então essa vírgula é de acréscimo, para explicar que se dirigem para cá. Querido aluno, eu tenho aí duas orações. Qual é a primeira oração? Qual é? Lá está Paulo e João. Aí depois de João, depois da vírgula aí, coloca uma barra assim, ó, para saber que acabou a primeira oração, tá? Que se dirigem para cá. Notem vocês que eu tenho um que aí. O que é espinhoso para muita gente, mas a partir de hoje você já sabe. Eu tenho um que após um substantivo, ou pronome substantivo, ou numeral substantivo, eu já desconfio que ele seja um pronome relativo. Professor, já desconfiei. E agora? E agora vamos ter certeza. Sempre que eu tiver pronome relativo, o que vai ser igual ao qual, a qual, os quais, as quais. Não se escrever aí não, que está escrito aí na frente. Sempre vai ser assim. Eu posso falar, lá estão Paulo e João, os quais se dirigem para cá. Posso ou não posso? Gente, um aluno esperto, um candidato esperto, só em bater o olho, ele já sabe que está junto a substantivo, a oração é adjetiva e se é pronome relativo, já sabe. Então eu já sei que essa segunda oração é uma subordinada adjetiva. Isso quer dizer subordinada? Dependente ou independente? Dependente. Isso quer dizer isso? Essa oração é dependente da primeira. Eu não posso falar que se dirige para cá sem falar lá estão Paulo e João. Entende? São dependentes. E esta primeira aí, que não tem conector, não tem transpositor, aí eu tenho um transpositor, uma passagem de uma para outra, que é o quê? Essa primeira que não tem isso aí, eu chamo de principal. Quem quer saber? A primeira é principal, a segunda que tem o quê,
é subordinada à adjetiva. Quem quer saber? Vocês vão ver na aula de hoje ainda que toda subordinada adjetiva pode ser explicativa ou restritiva. Se ela é iniciada por vírgula, ela é explicativa. Se eu retiro a vírgula, ela é restritiva. Então, como está com vírgula antes do que, ela é subordinada adjetiva explicativa. Mais à frente eu vou mostrar isso com detalhes. Vocês vão ver que é uma diferença semântica entre explicar e restringir. Vocês vão ver isso. Explicar é esclarecer. Restringir é especificar, é particularizar. São coisas bem diferentes. Vocês vão ver daqui a pouco. Querido aluno, já sei que essa oração é adjetiva explicativa. Já sei também que ela tem um que. E que esse que se refere a quem? Se refere a quem? Ao antecedente. Que é o antecedente? O termo Paulo e João. Paulo e João são os antecedentes. Só quer dizer isso, gente? Esse que está aqui, ó, na segunda oração. Mas se refere ao que está lá na primeira. Se refere a quem? Só quer dizer isso? Eu posso tirar o que e botar o Paulo e João aí. Vamos botar o Paulo e João aí? Paulo e João se dirigem para cá. É ou não é? Deu certo? Deu. Então o que está no lugar de Paulo e João, que seria o sujeito aí. Então qual é a função sintática desse que? Esse que é um sujeito. É um sujeito. Volte à primeira oração. Uma oração na ordem direta, gente, ela tem que ter pela ordem. Na ordem direta. Sujeito, verbo, complemento. Não precisa escrever que está aí também. Vamos repetir? Uma oração na ordem direta, ela tem que ter o quê? Pela ordem? Sujeito, verbo, complemento, adjunta adverbial. Está escrito aí, não precisa escrever não. Então, a primeira oração, lá estão Paulo e João, está na ordem ou fora da ordem? A primeira está na ordem ou fora da ordem? Fora da ordem. Porque o sujeito está lá atrás do verbo. O normal, gente, é o sujeito aparecer na frente ou atrás? Na frente. É normal você botar o sujeito atrás? Não. Tanto que não é que as pessoas se atrapalham todo quando a banca inverte a ordem. Gente, o povão então nem se fala. O povão fala assim, ó. Chegou os refrescos. Chegou os refrescos. Duvido que o povão fale, chegaram os refrescos. Porque o sujeito lá atrás, você está acostumado com ele lá atrás, você se atrapalha todo. Então o professor quer pedir a vocês que peguem esse hábito, sempre forem fazer a questão, escutaram o que eu falei? Mandamento número 1. Mandamento número 1. Vou ficar só com esse mandamento hoje. Sempre que forem fazer a questão, a oração está fora da ordem, mas mentalmente coloque-a na ordem para você entender melhor. Hoje, gente, de vez em quando, há uns alunos que marcam comigo para tirar dúvida. Que meus alunos, eu tenho sempre, quarta-feira depois de amanhã, dia de 15 dias, é um dia que eu tiro dúvidas. Às vezes o aluno vem cheio de dúvidas, eu falo assim, coloca na ordem. Ele coloca, ele olhando para mim, essa. Coloca, Um dia ele chamou a e falou assim, não, deixa eu ir para casa, não, daqui a 15 dias eu sento outra vez, que eu acho que eu já entendi qual é o meu problema. Gente, a maior parte dos problemas é isso, o aluno não coloca na ordem. Ele não coloca na ordem, ele não percebe a concordância, ele não entende quem está se falando. Então, a primeira oração, qual é a ordem dela? Hein? Bota na ordem a primeira oração, mentalmente. Só que você vai falar outro para mim. Como é que é? Paulo e João estão lá. Sujeito Paulo e João. Eles estão lá. Lá é o lugar, ajuda adverbial de lugar. Então, Paulo e João é o sujeito da primeira oração. E na segunda adjetiva, que se dirige para cá, qual é o sujeito? De quem que eu estou falando? Paulo, mas Paulo e João está aí? Não. Quem é o sujeito representando Paulo e João? O sujeito é o quê? Referindo-se a Paulo e João. Olha só, gente. Olha o que eu vou falar. É comum nos concursos públicos a banca colocar assim, na linha tal, alô, o sujeito do verbo dirigir é Paulo e João. A aluno Rio fala assim, essa tá molinho. Quem se ele fala lá é Paulo e João. Tá certo. Tá errado. O sujeito é o quê? Isso cai em prova de rouba feio. O sujeito é o quê referente a Paulo e João.
Gente, sintaticamente, o que é esse sujeito? Semanticamente, o que é semanticamente? É o sentido. É Paulo e João. Querido, o sujeito aí é o que é o Paulo e João, mas não, o Paulo e João não está aí. O que se refere a um antecedente. Sempre que num texto você tem um pronome que se refere a um antecedente, a gente chama isso de pronome anafórico. Olha aqui a palavra, ó, anafórico. O que é o anafórico? É o termo que se refere ao antecedente. Fale, querido. Agora que me veio a crase, referente a, que é referente a Paulo e João, esse A é acraseado? Muito interessante. É acraseado? Apesar que eu coloquei aqui. O que é referente A alguém. Alguém. Tem a preposição a. Sim. Olha para frente. Eu estou falando da Paulo ou de Paulo? De Paulo. Então é só um a sem crase. Olha para cá, por favor. E se eu falasse referente à família da Lucelena? O que é referente a. Eu estou falando de família de Lucelena ou da família de Lucelena? De Lucelena. Eu estou falando de família de Lucelena ou da família de Lucelena? Da família de Lucelena. Nem índio fala mais assim, quer ver? Estou falando de família de Lucelena. Nem índio está falando mais assim. Estou falando da família. Então, referente à família da Lucelena, acraseado. Deu para entender, querido? Se você tiver essa dúvida, eu não estou dando crase hoje, mas isso ajuda. Olha para. O senhor falou? Não, e falei porque você vai entender depois por quê. Esse negócio da pontuação você vai entender depois por quê. A crase você vai entender depois por quê. Porque essa aula hoje, ela faz um gancho, junta várias coisas. Tudo bem? Alguém mais? Oh, gente, isso que a Lucelena fez, eu gostaria que vocês todos fizessem, né? Não vou mandar bater pau para a Lucelena, que ela vai achar que é brincadeira, mas ela merecia, porque está participando, a aula cresce.